E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Porque eu achei que eu ia ser mãe de uma criança preta. Sim. Eu achei que eu ia ser mãe de uma criança preta. Meu filho nasceu branco, ele é meu filho, mas ele nasceu branco. Mas lá minha cabeça começou, eu falei, peraí, como vamos lidar com isso? E aí Como eu tive vou criar, E né? aí eu tive que fazer o contrário. Como que eu vou criar um menino branco sendo uma mãe preta? Como que ele vai entender da onde ele veio e como que ele tem que agir fora de casa sendo branco, Sim, perfeito. né? Cara, eu não sei se eu acho pior o discurso completamente racista e maluco dessa militante surtada, ou as outras duas ali concordando, tipo, sim, perfeito. Nossa, realmente. Caramba, que coisa, não é mesmo? Como que você vai fazer? Não, porque realmente isso é uma coisa tão nova no Brasil, né? É tão nova, é tão raro no Brasil você encontrar uma família miscigenada, né? Claramente, a gente não tá preparado pra lidar com esse tipo de situação. Não tá preparado pra isso. No Brasil, a gente... Pô, que referência a gente tem de uma família onde a mãe é branca e o filho é preto, porque o marido também é preto, ou o contrário, a mãe é preta, o filho é branco, ou o filho é pardo, porque, né, esse tipo de coisa acontece no Brasil? Que loucura, né? Não é como se há séculos a gente já conseguisse lidar com isso naturalmente, porque a visão do brasileiro não era essa visão absurdamente segregacionista que foi importada lá dos militantes americanos. Não, sempre foi uma parada que as mães, tanto pretas quanto brancas no Brasil, conseguiram fazer naturalmente. Sabe por quê? Porque o ideal, né, num mundo que realmente trabalha pra acabar com a discriminação racial, com o preconceito racial, com o racismo, uma mãe preta que tem um filho branco não vai pensar que ela é uma mãe preta com um filho branco. Vai pensar que ela é mãe e que aquele é o filho dela. E só. Não deveria ter essa preocupação especial, esse pensamento de, meu Deus, eu sou preta e o meu filho é branco, como é que eu vou fazer pra criar? Pelo amor de Deus, é o teu filho. Cria como se fosse teu filho. Não tá bom o suficiente, não? Isso aqui é completamente assustador, mano. Olha o que fizeram com a cabeça dessa galera. Cara, eu vou parar esse vídeo por aqui porque não é possível. Parece que esse pessoal trabalha na Faber-Castell ou na Souvenir. Eles só conseguem falar de cores. É uma mulher preta que na linguagem deles, ela palmitou, tá? Ela palmitou porque casou com um homem branco. Oh, meu Deus do céu. Você casa com um homem branco, a probabilidade de ter um filho branco é grande. E qual é o problema? A verdade é que não é a mãe preta que vai ter dificuldade de criar um filho branco. Nem tampouco a mãe branca que vai ter dificuldade de criar um filho preto. Na verdade, a pior vítima disso tudo é a própria criança, que vai ser cuidado por uma mulher chata. Cara, eu não acho que o problema não é nem só que ela é chata. O problema é que ela é militante. Isso sim é que é complicado. Eu concordo com ele em quase tudo. É só essa parada de pontuar ela como sendo chata que eu acho que cabem palavras melhores. Porque não é simplesmente chatice. Sim, é um problema o fato de que ela é uma mãe que parece que trabalha na Faber-Castell porque só consegue ver cor. E é um problema porque a gente já presume, né, que essa criança vai nascer num ambiente onde também a cor vai ser a coisa mais importante. Então a criança vai ser a maior vítima da situação simplesmente porque ela vai crescer com esse pensamento de que, oh meu Deus, eu sou branco, mas a minha mãe é preta. Então, isso com certeza é uma questão importante que eu preciso observar desde o comecinho, sabe? Desde os primeiros pensamentos, desde que essa criança começar a raciocinar, já vão colocar na cabeça dela isso, de que o mundo é separado por cores, por caixinhas, e que existe esse conflito entre pretos e brancos, porque claramente é a visão da mãe. E é uma preocupação muito grande pra ela. Isso sim é preocupante, isso sim é complicado. Caramba, o Thiago Galhaço apareceu aqui na publicação e falou: porque não conhece a amiga da mãe chata. Deus me livre. Peraí, o Thiago Galhaço é irmão do Bruno Galhaço. Eu acho que uma dessas minas que apareceu ali no podcast é a tal da Eubank, que é a mulher do Bruno Galhaço, né? Então ele tá falando da mulher do irmão dele. Do nada surgiu uma treta familiar nos comentários da publicação aqui do vídeo. O que o Jubileu tá falando aqui? Quem fala de cor são os brancos que criaram as cores. Você é paga-pau de seus opressores. Me diga, quem separa as pessoas pela cor? Hoje, quem separa as pessoas pela cor, com certeza, é a militância negra. No Brasil, mais ainda. Eu nunca vi um movimento tão forte pra ficar observando e separando pessoas por cor no Brasil como eu vejo hoje, por causa da militância preta. Justamente mulheres como essa. Esse cara fala de uma realidade, mais uma vez, que é completamente importada. Ele fala como se ele tivesse, sabe, enfrentado a Ku Klux Klan. Então, sim, infelizmente, quem faz toda essa divisão, quem faz todos esses discursos segregacionistas que fica
fica separando e colocando pretos e brancos em potinhos diferentes, são os negros da militância negra aqui do Brasil que importou essa palhaçada toda lá de fora. Como eu vou criar um menino branco? Nem parece uma mãe falando do próprio filho. Exatamente, porque antes de ver o filho dela, ela tá vendo uma cor. Isso é completamente doentio. Não, e você vê, ela pôde escolher um marido branco, né? Um cara branco pra se relacionar, mas aí fica toda preocupada com essa questão gravíssima. Poxa, imagina que tragédia, que problemão se o meu filho puxar o pai que eu escolhi. Por isso que volta e meia a gente se depara com uns comentários bizarros também, né? De algumas ativistas do movimento negro, falando que o motivo pelo qual elas não se relacionam com homens brancos é justamente pelo pavor de colocar um branco no mundo. Olha o que colocaram na cabeça dessa gente. E aí vem abobado identitário me falar que isso não é racismo, que isso não é preconceito e discriminação racial. Pelo amor de Deus, cara, como é que pode? Esse pensamento é ultra racista. É um pensamento que visa pureza racial. É um pensamento mais do que racista, é supremacista. É um nível acima. Eu acho muito assustador saber que, depois de todas as tragédias raciais que nós presenciamos na história da humanidade, até hoje, 2022, 2023, 2024, um discurso tão terrível quanto esse é super popular num movimento político super popular. Isso não é só preocupante, é assustador mesmo. Acho que assustador é a melhor palavra pra descrever. A gente já vai continuar com o conteúdo do vídeo, deixa só eu passar um recadinho primeiro. Você provavelmente já sabe como é difícil conseguir patrocínio falando aquelas verdades inconvenientes que os canceladores detestam escutar. E é justamente por isso que a iniciativa Método B-Way do professor Jonas Bressan é tão importante para os criadores de conteúdo cancelados. Ele reuniu um timaço de influenciadores que não tem medo de bater de frente com a agenda woke e decidiu apostar nessa galera, fazendo o que poucas empresas têm coragem de fazer. Ele comprou a briga contra a cultura do cancelamento. Mas é claro que existe um limite do quanto o Jonas consegue fazer sozinho. Justamente por isso é muito importante contar também com a sua ajuda. Para a parceria continuar, a gente precisa de cada vez mais pessoas aprendendo a falar inglês com o Método B-Way. E vamos combinar que eu nem preciso explicar o quão importante é você aprender inglês. Todo mundo já sabe disso. Só que agora você tem mais um ótimo motivo para investir na sua educação. Porque além de aprender inglês, você também vai se juntar aos canais cancelados nessa batalha contra o politicamente correto. Então utiliza o link que tá ali na descrição do vídeo para garantir R$200 de desconto. Isso realmente vai fazer a diferença. Tô contando com o seu apoio. Pode ter certeza de que juntos a gente consegue virar esse jogo. Agora sim, obrigado pela atenção, vamos voltar pro tema do vídeo. Olha o que o mano falou aqui, ó. Então, tem que ser regra preto gostar de preta? Pensei que em um relacionamento prevalecia o amor. E eu concordo, eu entendo e concordo com você. Mas vamos fazer aqui uma análise social. Vamos tirar do indivíduo e trazer para a sociedade, para você ver mais ou menos como que funciona. É mais ou menos assim, ó. Como vai ser o Brasil daqui 100 anos? O Brasil daqui 100 anos vai ser exatamente assim, ó. Se você pegar hoje os brancos, por exemplo, se você pegar a classe média branca, os ricos brancos, eles são majoritariamente casados com mulheres brancas. Então eles não têm esse problema de ascensão. Os brancos não têm esse problema. É comum você sair por aí e você ver branco. É comum. Tipo assim, é igual o ar que nós respiramos. Se você vai na comunidade oriental, é a mesma coisa. Eu moro do lado da comunidade oriental. Se você vai na comunidade oriental, eles são extremamente fortes, tá ligado? E aí, se você vai na comunidade árabe, é a mesma coisa. Se você vai na comunidade judia, é a mesma coisa. Judeu com judeu, e a gente acha lindo. Todas as etnias, exceto os negros, fazem isso. O que esse cara tá falando não faz sentido desde a base do argumento dele, tá? Primeiro, ele tá falando aqui do Brasil, correto? Se ele tá falando do contexto do resto do mundo, vai fazer menos sentido ainda depois. Mas primeiro vamos analisar o contexto do Brasil. Aqui a miscigenação é muito grande, como eu já falei várias vezes, né? Todo mundo sabe. O Brasil é um país muito miscigenado. Então tudo é comum. Ou ele vai falar que não é comum ver negro com negra. Não é comum? Não tem um monte de famílias onde o casal, tanto o pai quanto a mãe, são negros e os filhos também são, mas você também vê negros com brancas, negras com brancos, o que significa necessariamente que você tem brancos com negros também. Cara, é tão doido, porque ele tá falando, pô, a gente vê branco com branco e é tão comum. Sim, é comum, assim como é comum ver branco com negro aqui no Brasil também. É comum. Não tem como o negro se miscigenar com as outras raças sozinho. Olha que pensamento louco, cara.
Ai, todas as raças, todos os grupos se mantêm fechados, menos os negros. Cara, mas se o negro tá se miscigenando, ele necessariamente tá se miscigenando com alguém, porque não dá pra se miscigenar sozinho. Então, se os negros estão se misturando com outras raças, é porque outras raças também estão. Essa é só a base do argumento, mano. Não faz o menor sentido. A premissa já parte de um ponto que é simplesmente ilógico. E tem todo tipo de miscigenação aqui. Não é nem só pretos miscigenando com brancos, não. Tem asiático com branco, asiático com negro. O Kim Kataguiri, o pessoal fica zoando. O Kim Kataguiri é um japonês negro. Uma coisa que você só vê no Brasil mesmo. Então, assim, a premissa dele já tá errada desde a base dela. Mas vamos ver o resto, né? Pra ver como que ele vai concluir essa análise brilhante. Então, por exemplo, daqui 100 anos, você vai ter todas essas comunidades extremamente fortes, menos a negra. Então, ó, porque todas as outras comunidades são fortes e unidas, e branco com branco, e asiático com asiático, e árabe com árabe, todos eles são fortes. Só os negros que não. E eles são fracos por causa disso. Porque, aparentemente, eles são o único grupo que vai se miscigenar, e eles fazem isso sozinhos, de alguma maneira, sem fazer as outras raças se miscigenarem com eles. E esse é o motivo pelo qual o grupo dos negros é mais fraco. Essa é a teoria dele, porque é uma teoria, né? De toda forma, o cara simplesmente tá compartilhando a teoria dele e a gente tá vendo se tem algum sentido lógico ou não. Então vamos prosseguir. Comunidade negra daqui 100 anos vai estar falando de cota. Vai estar falando, ai, porque o negro sofreu quando foi escravo. Ai, a gente tá na merda porque os brancos fodem com a gente. Ai, porque a gente não tem cotas. A gente vai estar falando a mesma coisa que a gente tá falando hoje. Não vai evoluir nada. Daqui 100 anos vai estar exatamente a mesma coisa. Eu acho que essa previsão até é uma previsão que pode se concretizar, mas eu não acho que o motivo seja esse que ele tá vendo. Eu acho que isso pode acontecer simplesmente porque essas políticas sociais que a esquerda costuma defender são band-aids. São políticas que são feitas simplesmente para maquiar a sociedade. Elas não são feitas para resolver os problemas. Então, realmente, a cota não vai resolver o problema da educação. Uma boa forma de resolver o problema da educação é melhorando toda a infraestrutura do país, mudando toda a nossa lógica, na verdade, de alocação de recursos, melhorando toda a nossa rede de ensino, porque o nosso ensino de base é sucateado, o ensino público é uma droga. Há muito tempo no Brasil se foca muito em tentar fazer com que os negros entrem nas faculdades e que o dinheiro seja despejado no ensino superior, enquanto o ensino de base continua uma porcaria, o que é um problema para as pessoas ascenderem socialmente, economicamente. Tanto é que, se você for analisar os Estados Unidos, que tem um problema de segregação bem maior do que aqui no Brasil, e que teve um problema, obviamente, também de discriminação ainda maior, por simplesmente terem um patamar econômico mais elevado, né, por ser um país economicamente muito mais forte, por ser um país de primeiro mundo, por ser a maior economia do mundo, os negros americanos conseguem prosperar pra caramba. E mesmo se miscigenando também. Fora que, eu vou deixar pra complementar isso mais pra frente, porque vai ter um argumento que ele vai dar que parece que vai entrar em acordo com o que eu acabei de falar agora. Só que tem uma coisa que a gente precisa dar uma analisada. Por quê, mano? Porque assim, ó, como que funciona na comunidade negra o desenvolvimento? Ele funciona assim, ó. E tem um monte de prova aí social pra te mostrar. É mais ou menos assim, ó. Você vai... Eu, por exemplo, eu tô aqui, é o caso com uma mulher branca. Não tem problema nenhum com isso. Não tem mesmo. O que vale é o amor. Mas vamos falar socialmente. Fui lá e 90% dos negros que ascendem socialmente, 90% para mais, fazem isso. Ascendi socialmente, tem uma herança, aí eu caso com uma mulher branca. Meu filho vem pardo. Aí meu filho, ele vai casar com uma mulher branca, porque ele vai repetir tudo que eu tô fazendo. É esse o processo natural. Ele vai casar com uma branca. Meu neto vai ser branco. Estilo quem? Emicida é assim, se você for ver. Se você for ver, o Projota é assim, entre outros. Léo Santana vai ser, todos os pretos são assim. E o que acontece? A gente não gera preto herdeiro. Não se gera homens e mulheres pretas no Brasil herdeiras. Bom, começa que o próprio Projota é pardo já, né? Mas aqui é mais uma lógica errada. Porque ele acha que a solução para os negros é simplesmente gerar herdeiros. Esse pensamento muito esquerdista, né? De que riqueza não se cria, riqueza se herda, basicamente. No Brasil, isso não é totalmente falso. Boa parte dos bilionários brasileiros realmente são herdeiros. Se eu não me engano, é tipo meio a meio. Mas esse é um problema também que tem muito a ver com as questões políticas do nosso país. Porque é um país muito ruim pra empreender, muito ruim pra ascender socialmente. Então, novamente, o problema, ele tá em outro lugar. Ele até identificou um problema que meio que existe. Nesse caso, não tanto. Ele tá falando que os negros não estão criando herdeiros negros.
negros e é por isso que os negros não estão ascendendo socialmente. Como se essa fosse uma solução para uma questão econômica e social. Só que na verdade não. O problema é justamente que o Brasil é um país onde é difícil você crescer economicamente porque é um país muito ruim para empreender, de forma que muita parte da riqueza do Brasil fique concentrada nas mesmas famílias durante muitas e muitas gerações. Então, entre os herdeiros, oligarcas, que muitas vezes também tem muita influência na política. Só que esse não é um padrão que a gente identifica em vários outros países do mundo, especialmente nos países de primeiro mundo. Nos Estados Unidos, que é um país bastante miscigenado, bastante separado, não foi através de herança que os negros ascenderam socialmente. Lá, a menor parte dos bilionários são herdeiros. As maiores fortunas nos Estados Unidos foram obtidas por novos empresários, por pessoas que decidiram arriscar, abrir o seu negócio, fazer investimentos, enfim, foram construindo as suas fortunas a partir disso. Inclusive, muitos negros conseguiram ascender também dessa maneira, porque é um país onde você tem muito mais possibilidades de ascender economicamente. Então, assim, é uma análise social e econômica cheia de furos ali no meio. E pra ele faz muito sentido pensar que a forma de tirar uma comunidade da pobreza é através da herança. Então, é a herança que vai fazer com que determinadas comunidades sejam ricas ou sejam pobres. E o problema é que os negros não estão criando herdeiros, porque eles são os únicos que estão se miscigenando, sendo que não tem como isso ser real, porque se eles estão se miscigenando, eles estão se miscigenando com algum outro grupo, e sendo que ele não tem que depositar a esperança, a expectativa de ascensão de uma classe social na herança. Então, as melhores coisas que poderiam ser feitas no Brasil para melhorar a situação dos negros seria mais liberdade econômica. Seria fazer com que o país fosse mais fácil de empreender. Seria mudando completamente a lógica da educação do nosso país, fazendo com que esse fosse mais um dos países onde a maior parte dos ricos e dos milionários e bilionários não fossem herdeiros e não lutando para manter todo o sistema que a gente tem hoje, que é uma porcaria, só que pregando a segregação étnica para ver se assim a gente consegue fazer com que negros também passem a ser herdeiros, que é basicamente a proposta desse cara para melhorar a situação da comunidade dele. Se você vai numa faculdade, num colégio foda, não tem preto. Não tem preto somente porque o país é racista e tal. Não tem preto porque a gente não produz negros herdeiros. Não tem. Não é igual aos Estados Unidos, que a Beyoncé casou com Jay-Z e os filhos são pretos e vão ser ensinados a casar com preto. E vai ter uma dinastia. Não existe no Brasil. E nunca vai existir. Porque a gente sempre vai pensar o amor. Então vamos falar do amor do preto, do homem preto quando ascende socialmente, pelas brancas. Vamos falar do amor desse preto. O cara acha mesmo que os negros americanos são mais ricos e prósperos simplesmente porque eles constroem dinastias pretas. Porque são dois pretos que ficam ricos e se casam e assim eles vão construir toda uma família preta de sucesso e é assim que eles vão melhorar a situação econômica. Cara, bilionários são, tipo, bem menos de 1% da população. 0,001% da população. Sei lá, é menos que isso, se pá. Não é assim que você melhora a situação econômica de uma classe inteira, cara. Porque bilionários, milionários vão ser uma parcela minúscula. Não é porque você vai ter, sei lá, 5 bilionários pretos no país, você vai ter 10 famílias com as maiores fortunas do país que são pretas, que, pô, você melhorou a situação dos pretos agora. Olha que solução mais imbecil. É uma solução que, pô, beleza, então vai ter algumas dinastias pretas aqui no nosso país, enquanto a maior parte dos pretos vão estar ainda numa situação terrível, porque o nosso país continua fazendo com que a pobreza seja a regra. Porque a maior parte das pessoas continua tendo uma dificuldade insana de crescer, de ascender economicamente, socialmente. Se fosse depender só da Beyoncé e do Jay-Z, se fosse depender só de alguns grupos de bilionários negros, com certeza os negros americanos não seriam tão bem sucedidos como grupo ao ponto de se tornar isoladamente o 14º grupo de maior poder econômico do mundo. Se eles fossem uma nação separada, eles ficariam em 14º lugar. E não é só porque tem alguns bilionários, algumas famílias ali de bilionários que são pretos, casando com pretos e tendo filhos pretos. Não, é porque a comunidade como um todo tem mais espaço para crescer economicamente, porque é um país muito melhor de crescer, de trabalhar, de investir, de empreender. Porque esse amor desse preto é peculiar. Por quê? Você pega o Éder Militão, é um exemplo disso. Aí eu amo a minha loira, eu amo, e aí vai lá, faz um filho, trai pra caralho, e aí larga a mina de qualquer jeito. Não ama. Pega esse monte de preto que ascendeu socialmente, vê se ama, não ama, parça. Você tá entendendo qual é que é, mano? É só o troféu, é só o carimbo de ascensão. Eu ascendi socialmente, eu sou foda, olha a minha loira, olha a minha branca,
Ó como ela é bonita, ó como ela é branca. Isso é a minha ascensão. Então ele tá falando basicamente que todos os pretos, quando são bem-sucedidos, são uns machistas tóxicos que usam a mulher como um troféu. Cara, ainda bem que ele é preto pra fazer um comentário desses, né? Porque qualquer outra pessoa que dissesse um negócio desse seria instantaneamente cancelada. Entende qual é que é a diferença da população preta? Então daqui 100 anos, irmão, 100 anos vamos estar lutando por cota. A gente vai estar debatendo as mesmas coisas. Todas as comunidades vão estar foda no Brasil, rica e sabe assim, ó, dominando o Brasil. Aí ele tá, nossa, realmente com uma visão muito otimista do Brasil, né? Vai virar um país de primeiro mundo pra todos, menos pros pretos. Só os pretos vão estar numa situação ruim. Todos os outros vão estar, nossa, incríveis. Dominando o Brasil, o preto falando de cota ainda. Daqui 100 anos. Por quê, mano? Porque a gente não passa desse teto aqui, ó. A gente é muito bom em produzir novos brancos ricos, mas a gente não produz novos pretos ricos. Esse é o foda. E é engraçado, né? Só pra finalizar, o último ponto ridículo de toda essa argumentação dele é aquela ideia de que a miscigenação, ela só embranquece. Porque, realmente, assim, é uma visão tão racista, é uma visão tão objetivamente focada só no grupo deles, que eles não conseguem nem perceber que do outro lado existe uma pessoa branca, com uma família branca, que se teve um filho pardo, escureceu. Então assim, essa família, eles nem passam um segundo pensando que, pô, então ali também teve um escurecimento. Não. O lance é que é a família deles que tá embranquecendo. É sempre assim, o preto que está clareando, o preto que está embranquecendo, que está perdendo ali a sua representatividade, a suas origens. Nunca é o branco. Nunca é o branco que está escurecendo, empretecendo, sei lá, enegrecendo. E eu não parei pra pensar muito sobre, mas eu acho que, em geral, isso também não faz muito sentido se a gente considerar que, segundo o IBGE, mesmo quando não estava na moda se declarar preto pra fazer parte de uma minoria e se dizer oprimido, a população brasileira diziam que era muito dividida, né? Metade preto, metade branco. Fazendo o tal do truque com o pardo de Schrödinger, colocando todos os pardos como pretos, né? Se você considerar que o percentual de pretos é bem pequeno na nossa população, eu acho que é menos de 15%, algo assim, talvez bem menos que isso. Esses 15%, então eles empreteceram metade da população. Todos esses pardos ali, eles não são brancos também. Então são as pessoas que estão ali mais ou menos no meio termo. Então mesmo que o Brasil tivesse uma população predominantemente branca, a miscigenação deixou as coisas tão evidentemente misturadas que hoje metade, menos da metade da população brasileira é branca. Então você pode falar tranquilamente que os brancos, eles escureceram. Mas esse é um papo tão imbecil, né? Porque, cara, olha as ideias dessa galera. É realmente isso que a gente quer discutir? Se os brancos estão empretecendo, se os pretos estão embranquecendo, se, meu Deus do céu, porque o filho já não é mais tão preto, agora ele é meio clarinho que nem a mãe. Ou, meu Deus do céu, meu filho não tem mais olhos azuis, agora são olhos castanhos e tá escurecendo e a família... Meu, assim, esse pensamento é horrível, é simplesmente horrível. A gente tá num país ultra miscigenado, os números deixam isso super claro e simplesmente virou uma parada comum ficar discutindo pureza racial. Só que só é comum só pra um grupo. Ainda bem, seria pior se fosse pra todo mundo. Mas tem um grupo que trata com a maior naturalidade do mundo ficar defendendo pureza racial, porque eles só conseguem ver aquele grupo e ficam pensando sempre, tipo, porque a gente não pode se misturar, né? Porque senão vai clarear a nossa raça, porque a gente tem que manter a nossa raça pura, porque a gente tem que pensar em construir uma dinastia, porque é só assim que a gente vai crescer socialmente. Mano, isso é bizarro, isso é horrível, e isso é um retrocesso para um país que sempre foi tão plural mesmo, para um país que sempre foi tão misturado, onde as pessoas não se importavam, não ficavam vendo instantaneamente a cor, a raça e se preocupando se o filho nasceu um pouco mais claro, se nasceu um pouco mais escuro. Isso é um grande retrocesso. É uma pena. Só dá pra lamentar mesmo um negócio desse. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, não esquece. Curte, compartilha, deixa o like, o feedback aí nos comentários, dá uma olhada nos links da descrição. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda